cobrança de escanteio vem do lado esquerdo da defesa. A cabeçada do suíço é forte, de cima para baixo, mas o goleiro Alisson consegue rebater. O volante Casemiro não alcança o rebote, e o adversário manda a bola para a rede aos 20 minutos. O meia Felipe Coutinho cria grandes chances e atormenta quem vê pela frente, mas nada dá certo para o ataque brasileiro. A Suíça se salva em cima da linha de gol e, outras duas vezes, quase lá novamente. Neymar não consegue produzir nenhuma jogada perigosa e é substituído. Um chute de fora da área trisca o travessão verde e amarelo. Alisson ainda evita que a derrota por 1-0 seja ampliada, e o Brasil, apesar de grande expectativa, acaba eliminado na primeira fase do Mundial. O time multiétnico da Suíça, com Aris Seferovic, Granit Xhaka e Ricardo Rodrigues, festeja a classificação, passa pela Alemanha de Ter Stegen, Götze e Plattenhardt, e sagra-se campeão ao final. Não se trata de nenhuma previsão para as equipes que se enfrentam em sua estreia na Copa do Mundo de 2018, neste domingo, 17, na Rússia. Tudo isso aconteceu mesmo, foi quase 9 anos antes, no Mundial Sub-17, na Nigéria. Era a terceira rodada do Grupo B, em 30 de outubro de 2009, na cidade de Abuja. O Brasil não conseguiu nem a vaga como um dos 2 melhores terceiros colocados para avançar às oitavas de final. Havia vencido o Japão por 3-2 e perdido para o México por 1-0. O insucesso, porém, não impediu que ali se formasse um quarteto que agora integre o sistema defensivo, o meio-campo e o ataque do técnico Tite, Alisson, Casemiro, Coutinho e Neymar. Jamais tantas promessas que jogaram juntas num Mundial de categorias de base chegaram a uma Copa do Mundo como titulares da seleção brasileira. Nem mesmo as safras campeãs 5 vezes no Sub-23 no Sub-17. Volta por cima, todo mundo reclamou que era uma geração frustrada, que perdeu. Falei na época que iam chegar ao sucesso, afirma BBC News Brasil Lúcio Nitisso, 55, o treinador daquele time juvenil. Ele admite se sentir realizado por ser parte desse processo que culmina na Rússia. Orgulha-se de ter comandado, a partir do Sub-15, outros 3 dos atuais convocados, o lateral esquerdo Marcelo e os meio-campistas Renato Augusto e Willian Traço, além de 2 que ficaram na pré-lista, o meia Juliano e o atacante Dudu. Fui o primeiro a convocá-los. Não sou o descobridor deles, mas tive a oportunidade de participar do trabalho. Tenho certeza de que contribuí com esses meninos. Passamos 2 anos em conversas, treinamentos e viagens, diz Nitisso. A base não foi feita para formar vencedores, e sim profissionais que vão dar frutos lá na frente. Temos obrigação de formar o atleta e o homem, alega, defendendo-se das críticas pela campanha ruim na África. As realidades da base e do profissional são muito diferentes. Há muitas variáveis que interferem na carreira, por isso o jogador às vezes não vinga ou não atinge o que se esperava. Avalie o goleiro Luiz Guilherme, 26, herói na disputa de pênaltis que valeu o troféu sul-americano Sub-17 de 2009 contra a Argentina. Depois, ele virou reserva de Alisson no Mundial da categoria. Hoje no São Gonçalo, da 2ª Divisão do Rio de Janeiro, e formado em psicologia, ele fala com conhecimento de causa. Aos 16 anos, havia sido promovido ao elenco profissional do Botafogo. Realizou períodos de testes no Manchester City, no Arsenal e no Lyon, mas a carreira não deslanchou na Europa. Outras daquelas apostas pareciam mais previsíveis. O potencial era nítido. Alguns jogadores, a gente sabia que era questão de tempo, para ter sucesso, garante Luiz Guilherme. De início, cabia desconfiança. A comissão técnica divertiu-se com a surpresa do supervisor que, imaginando encontrar um garoto de porte atlético, se deparou com o biotipo infantil de Neymar quando foi buscá-lo sozinho num aeroporto. A covardia de Neymar e Coutinho foi entrosamento à primeira vista. Rapidamente, os franzinos Neymar e Coutinho passaram a se entender muito bem em campo e se tornaram amigos.
faziam chover. Tinha hora que nós, goleiros, só olhávamos e aplaudíamos junto com a torcida, relembra Luiz Guilherme. Só andavam juntos, confirma Nitsu. Que eles dois faziam, em campo, era covardia, muita qualidade e velocidade de pensamento. O único gol de Neymar no Mundial Sub-17, aliás, surgiu de um passe em profundidade de Coutinho que o deixou diante do goleiro japonês. Isso que a gente vê Neymar fazer, ele já fazia com 15 anos, atesta Nitsu. Até fundamentos dificílimos, como velocidade com mudança de direção, e a bola coladinha no pé, exemplifica o ex-jogador de times pequenos que trilhou carreira de técnico, principalmente, em divisões de base. A coragem e a ousadia são antigas, destaca Nitsu, que não esquece a imagem de Neymar saindo carregado de uma partida por causa das faltas sofridas num torneio na Europa. Como o árbitro não coibia a violência, eu falava para evitar driblar, mas ele era abusado e dizia, pode me dar porrada. Quanto mais me baterem, mais eu vou para cima deles, conta. Coutinho já mostrava dotes de organizador. Articulava jogadas, derivava para os lados e aparecia para finalizar. Um atleta raro. Muita inteligência, ótima movimentação. Ele antevê, pensa antes de outro jogador. Quando domina a bola, já sabe o que vai fazer, elogia Nitsu. Na sua opinião, mais do que técnico e taticamente, o meia evoluiu no ganho de confiança. Na Europa a cultura é outra, tem mais liberdade para tentar uma jogada. Parceiro desde a seleção sub-15 e adversário de clube, Luiz Guilherme descreve Coutinho como muito humilde, centrado, de não falar muito. Esse perfil explica um pouco sua falta de vaidade em ser goleador. Dizia que gostava mais de deixar os colegas na cara do gol, relata Nitsu. Broncas em Casemiro. Algumas rusgas caracterizavam o relacionamento de Nitsu com Casemiro, a quem ele ainda se refere como Calão, o nome usado no início da carreira. Achava que eu tinha algo contra ele porque dava muito esporro. Então, chamei para conversar e disse, se eu não gostasse de você, não convocava. Enquanto eu estiver falando, é porque me importo com você e sei que posso tirar mais de você. Não vim para falar o que você quer ouvir, mas o que precisa ouvir. Lembra o técnico. A partir daí, o volante se entendeu melhor com ele, que enumera velhas qualidades, ótima impulsão, ótimo posicionamento defensivo e ofensivo para a bola aérea, fazia muitos gols de cabeça, excelente ocupação e domínio do espaço, inteligência tática. O goleiro Alisson foi visto pelo treinador ao disputar, pelo Internacional, um torneio no interior paulista. Estatura e rapidez chamaram sua atenção. Era pouco rodado, imaturo, faltava jogar. Muito inteligente, tranquilo, bom de grupo. Até pela postura, sempre acreditei que ia chegar longe, diz Nitsu. Outros convocados de Tite exigiram atenção especial. Nitsu conta ter sido bastante criticado na Confederação Brasileira de Futebol pela convocação do meia Willian. E, por identificar talento em Marcelo, acreditou na sua adaptação quando o lateral chegou do futsal. Como um problema de adenoide levava Renato Augusto a se cansar prematuramente, Nitsu recomendou à mãe que apressasse a cirurgia que o curou. O treinador lembra de Meia ter tomado a iniciativa de ser improvisado como segundo volante para suprir um desfalque durante uma partida. Quando Tite o colocou nessa posição, eu sabia que daria certo porque ele já tinha feito isso muito bem com 17 anos. Era muito inteligente e culto para a idade, muito técnico, com muito boa leitura de jogo. A seleção tinha também o atacante Wellington Minem, hoje no ucraniano Shakhtar Donetsk, o lateral esquerdo Dodô, agora no Santos, o meia Zezinho, que está no Paraná, e o atacante Wellington Silva, atualmente no Internacional. Luiz Guilherme mantém contato com alguns daqueles colegas, e mais por redes sociais. As provocações são inesquecíveis. Neymar, ainda chamado de Magrelo por Nitsu, também tinha o apelido de Pelinha por causa da magreza. Casemiro respondia por Biscoitão do GQ devido à suposta semelhança com um personagem de desenho animado.
A expressão nada a ver substituiu o nome de Coutinho porque era usada para comentar suas jogadas espantosas e inesperadas. Trio importante na Suíça. Aquela foi a única vez que os suíços disputaram um Mundial de Juvenis. 4 dos jogadores passaram a defender outros países, como Albânia, Tailândia, República Democrática do Congo e Bósnia-Herzegovina. Nassim Ben Khalifa, que fez o gol sobre o Brasil, quase foi à Copa de 2010, aos 18 anos, mas teve passagem curta pelas convocações. Os 3 remanescentes são frequentes titulares. Xhaka peça-chave no meio-campo. O lateral esquerdo Rodrigues cobra os pênaltis, como o que rendeu a vaga nesta Copa. E Seferovic, autor do gol do título sub-17, é a referência no ataque. Era um time de muita qualidade. Muito bem treinado, dinâmico, de movimentação rápida, valoriza Mitsu. Fizemos um grande jogo também, pondera. Grandes times têm problema em lidar com eles mesmos. Perdemos para nós mesmos, opina Luiz Guilherme. Clubes dificultaram a liberação de jogadores, como Neymar no Santos e Coutinho no Vasco, que já eram escalados na equipe principal. Parte da preparação ocorreu com desfalques, e alguns dos substitutos que tinham se entrosado com a seleção não continuaram para o Mundial. A equipe também não treinou em grama sintética, que foi o piso encontrado na Nigéria. A bola corria muito, e os jogadores sentiam dificuldade, recorda Nitisso, que, no entanto, não usa os contratempos como desculpa. Mais reencontros na primeira fase da Copa de 2018, outros jogadores brasileiros reencontrarão adversários de mundiais das categorias de base. O atacante Gabriel Jesus perdeu por 2-1, na prorrogação, o título sub-20 de 2015 para a Sérvia do goleiro Predrag Rakovic e dos meio-campistas Andrij Jezivovic, Marko Grujic e Sergej Milinkovic-Savic. Na Nova Zelândia, Douglas Costa era meia reserva da seleção também vice-campeã sub-20 em 2009. No Egito, que venceu por 2 vezes a Costa Rica, do lateral direita Christian Gamboa, do lateral esquerdo Brian Oviedo, do volante Davi Guzmán e do atacante Marco Urenha. Na estreia, por 5-0. Na semifinal, por 1-0. Resta à torcida esperar que a revanche dos brasileiros contra os suíços seja bem sucedida. BBC Brasil, todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.